Fuck My Brain. Olá, está na hora de dar um boom na sua mente. A gente vai falar sobre saúde mental, vamos conversar bastante, te ajudar a refletir e encontrar novas formas de trabalhar e viver. Sim, está começando o nosso novo episódio do Videocast Podcast da F My Brain, que eu lembro que vai ao ar toda quinta-feira às 18 horas no YouTube e no Spotify. E qual é o nosso boom de hoje? Esse boom vai mexer com você, porque olha o tema de hoje: o poder da autoestima numa sociedade da comparação. Fuck My Brain. E hoje, para falar sobre esse assunto tão sensível, a gente convidou o Dr. Vimer Botura. O Dr. Vimer, que é psiquiatra e psicoterapeuta com mais de 50 anos de experiência. Ele é presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática e autor de 7 livros. Olá, Dr. Vimer, tudo bem? Muito obrigada, viu? Olá, que bom estar com vocês aqui. Espero que eu possa dar boas informações, boas contribuições para o nosso debate. E aumentar nossa autoestima, né? Olha, e a tríade? Cadê a tríade? Gente, pela primeira vez na história da F My Brain, a tríade não está aqui. Pois é, a nossa super integrante, Luciana Chiesa, teve um pequeno problema de saúde, gente. E saúde é sério, a gente tem que cuidar. Então, ela hoje não estará aqui com a gente. Hashtag saudade da Lu Chiesa. Tá fazendo falta, mas eu e Natália Mestre estamos. Eu, Marina Machado, especialista em comunicação e liderança positiva, e Natália Mestre, maravilhosa, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Nath. Olá, Ai, saudades da Lu já. Lu, beijos mil pra você. E doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Olha, esse episódio é um episódio, eu acho que muito sensível mesmo. É um tema que a gente fala muito entre nós, né, Má? Acho que a gente tava louca por um episódio pra falar de autoestima. É um assunto que realmente me pega muito, então eu tenho certeza que vai ser um papo incrível. Então vamos pra ele, né? E antes de entrar na autoestima, eu quero chamar você para nos seguir. Se ainda não nos seguiu, por favor, olha aqui, ó. Clique, aproveite, inscreva-se agora. A gente ajuda tantos algoritmos de todas as redes para que a gente possa ser encontrado, e você que gosta do nosso conteúdo sabe a importância disso. Então, siga, se inscreva, compartilhe. Lembrando as nossas redes no YouTube, @canal F My Brain, no nosso Spotify, @F My Brain. E se você ainda não nos segue no Instagram, @FMy.brain. Ok? Tô contando com vocês. Muito obrigada, seja gentil. Agora, eu queria começar trazendo, Dr. Vimer, uma definição do que é a autoestima, e já abrindo para o senhor corrigir se for necessário. Porque a autoestima influencia enormemente, inclusive até as nossas escolhas ao longo da vida. Então, assim, por definição do que eu encontrei, é um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre o seu próprio valor, competência e adequação, que se reflete em uma atitude positiva ou negativa com relação a si mesmo. E aí tem o tamanho, né, da autoestima, a importância da autoestima, porque ela pode tanto te facilitar a vida, onde você se permite a fazer coisas entendendo que você tem valor para fazer, receber e estar, como você também tem o lado negativo, que é o não ter autoestima, jogar ela lá embaixo. Quantos que estão assistindo, ouvindo, e quantas partes de nós às vezes sentem isso, que dali a pouco pode chegar um momento depressivo, aumentar a ansiedade, tem inclusive riscos de suicídio ligados à autoestima, insatisfação com a própria vida. Então, assim, essa é uma definição adequada de autoestima? Essa é uma definição adequada, sim. A autoestima é consequência de um outro valor que não se fala muito, que chama-se autoimagem. O que é autoimagem? Autoimagem é eu me conhecer, saber quem sou eu. Todos nós temos qualidades, temos defeitos, imperfeições. Então, a autoimagem fiel permite que a pessoa tenha autoestima. E a autoimagem que é o encontro entre o que eu espero, que expectativa eu tenho, o que eu desejo e o que eu realizo. Por que é importante entender isso? Porque a autoestima é vista de uma forma muito superficial, como se fosse assim: eu estou com o peso exato, o peso certo, determinado pelos outros.
então eu estou com autoestima. Eu tenho um carro, um modelo de vida, etc., então eu tenho autoestima. Isso é superficial. Todas as pessoas têm direito à autoestima, mesmo as pessoas que têm imperfeições físicas, né? Então, assim, tem uma época que o modelo do cabelo é liso. Então, meu cabelo é liso, eu estou com autoestima. Se meu cabelo é crespo, eu não tenho autoestima. Não, as pessoas todas têm direito à autoestima. O importante é que a sua autoimagem seja fiel, que ela, então, encontre uma coerência entre o que espera de si e o que obtém de si. Eu conheço muitas pessoas que têm tudo na vida para serem plenas, cumprem todos os itens da perfeição e que são absolutamente infelizes. Porque, na essência, não se aceitam, estão sempre compensando uma sensação de inferioridade com uma aparente autoestima, né? Então, assim, na questão das mulheres, isso é muito importante. Por exemplo, 2 quilos a mais. Sempre, todas. Né? Todas as mulheres... 2 eu estava no lucro. Né? Todas as mulheres têm 2 quilos a mais. E ela vai ficar com autoestima baixa porque está com 2 quilos a mais? Ora, não tem a mínima importância esses 2 quilos ou 4. Entende isso? Quer dizer, o importante é a pessoa ter uma harmonia entre o que ela deseja, o que ela espera, a expectativa que tem e que ela obtém na sua vida. Todas as pessoas têm o direito a ter autoestima. Em síntese, é isso. Não, já libertando, né, Nath? Esses dias, sabe, doutor, eu até fiz uma postagem que muita gente até comentou e realmente veio de um lugar que eu estava pensando e acho que tem muito a ver com o nosso papo. Que assim, como é que a gente tem autoestima, e o senhor agora definiu muito bem que é uma questão de autoimagem, quando quase que tudo que a gente sabe sobre a gente vem do olhar do outro, né? Isso é tão... Eu queria que a gente chegasse num ponto, por quê, né? Eu deduzo que, assim, as primeiras impressões que a gente criou sobre nós, com certeza deve estar relacionado aos nossos pais e às pessoas que estiveram com a gente nesse começo de vida. Então, a gente é ensinado muito sobre a gente, creio, tá? Claro que depois o senhor pode mudar. Sobre se a gente é uma criança bonita, uma criança não bonita, uma criança fofa, uma criança... Pelo que vão dizendo da gente. Então, a gente deve coletar essas informações ao longo da vida. Então, na infância e no passar do tempo. Então, na adolescência, quantas de nós fomos validadas como mulher pela quantidade de homens que falaram se você era bonita ou menos bonita? Então, a gente tá falando de algo que a gente deveria trazer sobre a gente, mas que basicamente é construído pelo outro. Então, como é que a gente sai dessa? Isso o que você está colocando é importantíssimo. Entenda-me o seguinte, quando nós nascemos, a gente é um bichinho que não entende palavras, não entende significado, mas sente cheiro, sente barulho, sente ruído, sente movimento. Então é um bicho totalmente sensível. Na relação com os pais, que a gente chama de espelhamento, tem uma autora que eu sou um admirador dela, chama Dorothy Briggs Corkile, e ela tem um livro chamado Autoestima do Seu Filho, que a primeira edição chama Criança Feliz. Ela descreve lá a importância desse espelhamento. O que é o espelhamento? A criança reage àquilo que os seus espelhadores, pais e mães, né, principalmente mãe, reflete a ela. Veja bem, não é que ela se espelha na mãe, não. Ela percebe a expressão da mãe, a entonação da mãe, se é uma música na comunicação ou é ruído. O ruído, porque, entenda bem, se eu puder falar de música, as comunicações melodiosas, quando a mãe tem melodia, a família tem melodia, a criança desenvolve de um jeito. Quando a educação é cheia de ruídos, rupturas, pá, tá, isso já gera para a criança um tipo de situação. E é importante entender o seguinte, dentro do útero da mãe, a criança, tem uma pesquisa, várias pesquisas mostrando isso, quando, por exemplo, se o coração da mãe está batendo ansiosamente,
como se fosse um toque de caixa, o líquido amniótico, ele conduz o movimento, a onda sonora se propaga por ele. Aquela criança entra em sofrimento e gira dentro da barriga da mãe. Quando a mãe está batendo com o coração tranquilo, em ritmo de surdo, pá, 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 a criança se tranquiliza. Você vê como que é importante entender como que a criança é perceptiva disso. Aí ela nasce, e na relação com os pais, depende das expectativas que os pais têm sobre ela, ela vai percebendo e ela decepciona os pais muitas vezes. Por exemplo, meu filho tem 1 ano e não anda. Sim. O meu sobrinho tem 1 ano e 2 meses e anda. Aí o pai fica ansioso, a mãe fica ansiosa, meu filho anda. A criança não consegue andar. Ela cai, aí o pai faz assim, faz uma expressão de decepção. A criança vai percebendo aquilo e vai internalizando que ela é menos do que as outras, porque ela não sabe a diferença de 1 ano para 1 ano e 2 meses. Ela não sabe essas diferenças, não é? Então ela vai se decepcionando. Então tem uma fase entre até o 2º, 3º ano de vida, que a criança entra numa fase de ela se sentir menos mesmo. Faz parte do processo de desenvolvimento. Agora, depende de como os pais atuam, isso pode ser corrigido ou não. E a partir do momento que ela começa, então ela nasceu, ela está na fase do aí passa uma fase do pensa que é. Ela pensa que é menos do que ela é. E aí ela adota as defesas do mostra que é a compensação do pensa que é. E aí ela deixa de ser ela mesma. Isso é um fenômeno universal. Não é só comigo, com o seu filho, com você, não. Isso é um fenômeno universal. Então, hoje nós sabemos, e eu digo uma coisa importantíssima aqui, o mais importante hoje nas questões de psiquiatria e psicologia chama-se parental training. Treinamento parental. Maravilhoso. Ninguém foi treinado para ser pai. Mas eu pensando isso enquanto o senhor falava. Né? Eu imaginei. Porque você entende que ninguém foi treinado. Ser treinado para ser jornalista, treinado para ser enfermeiro, para ser médico, cabeleireiro, barbeiro, mecânico, mas ninguém foi treinado para ser pai, que é a coisa mais importante na vida de quem é pai. Sim. Quem não é pai é outra história. Claro. Mas, então é fundamental. Então ninguém foi treinado. Então todos os pais erram. Ninguém queria filho perfeito e não há pais perfeitos, mas hoje nós temos a condição de fazer o que chama-se parental training ou treinamento parental. Então tudo que você colocou é verdadeiro e aí depende muito da segurança dos pais. Porque se a gente for entender a origem, veja o que é importante, vocês fazem parte de uma geração privilegiada. Por quê? Porque vocês puderam escolher com quem ter filho e quando ter filho. E com quem casar, né? Com quem casar. A sua mãe ou a sua avó possivelmente não tiveram essa possibilidade. Tinham que ter filhos. Sim. E nem sempre era de quem ela desejava, porque o casamento era arranjado, era imposto, e às vezes as mulheres casavam pela fugir do estigma de ser solteirona. Sim. Esse é o fato. Sim. Então, hoje as gerações são privilegiadas de poder ter acesso à informação. Nossos pais e avós não tiveram essa possibilidade. Então, para eles era muito mais difícil. Então, a educação de filhos era muito complicada. Era visto como uma obrigação, por exemplo. Mas, doutor Wimmer, se você pondo dessa forma, né, que desde do útero, né, a gente começa a ter essa percepção, aí a gente nasce mal saiu da barriga, eu já estou tendo essa informação através das expressões dos meus pais. E depois, quando eu cresço, e eu, por exemplo, sou um exemplo clássico de autoestima com dificuldades, principalmente no começo da vida, porque eu era chamada de Dumbo na escola. Para quem acompanha e nunca ouviu Dumbo, porque é de uma geração que Dumbo não passava, Dumbo era um elefante, né? É um clássico da Disney, porque eu tinha orelha de abano, muito abano. E eu era, né, feinha, né, na opinião das pessoas. E aí eu entendo como a minha autoestima melhorou depois que eu fiz essa cirurgia. Mas para dizer por que disso, falei assim, se você já tem essa percepção dos seus pais e as crianças são cruéis, porque naturalmente são, aí a adolescência onde exacerba tudo e fica a crueldade da crueldade analítica, né, porque é onde você está sendo analisado em tudo.
talvez a autoestima, a autoimagem seja algo também mais ligado à maturidade? Eu preciso estar maduro para me aceitar ou é possível fazer isso ainda numa idade mais jovem? Muito legal, Má. Tava pensando exatamente isso. Eu acho que a questão da maturidade é verdadeira, mas tem outros fatores importantes. Eu acredito que, de alguma forma, você tinha validação. Porque você pode ser tratado por Dumbo num contexto, mas em outros talvez não. Isso é muito importante. Né? Você tenta compensar. Por isso que é importante a diversidade de relacionamentos. Se você tem vários grupos dos quais você participa, você começa a perceber que nesse grupo aqui, por exemplo, eu sou a boba. Nesse aqui eu sou a esperta. Nesse grupo aqui não tem a mínima diferença se eu sou boba ou esperta. Nesse aqui eu sou a feia, nesse aqui eu sou a bonita, nesse aqui não tem a mínima diferença de ser bonito ou não. Então, quando você convive em diversos grupos, você tem informações, espelhamentos diferentes que permitem com que você construa uma autoimagem fiel. Nossa, Muito Pera, já bom. vai ganhar a plaquinha nota 10, essa plaquinha é clássica. Apresentando a primeira plaquinha nota 10, amei isso. Então, o que acontece? Essa diversidade permite com que você construa uma autoimagem fiel. Não é? Eu conheço, por exemplo, eu lembro que uma ocasião eu tratava duas irmãs, uma delas era linda, a outra também era linda. Só que uma era na família tratava uma como mais linda que a outra. E a criança tem um pensamento binário que chama. Se eu chego para você e você é irmã dela e digo, nossa, como você é linda, ela pensa, eu não sou. Eu não sou. Não, imagina ser a gêmea Da Gisele. da Gisele Bündchen. Que é linda, é uma mulher Sim. bonita, Ela é linda, mas ela é muito diferente da Gisele. Pois é. Então, tu vê como que essa questão do pensamento, do pensamento binário que chama. Se eu chego para um filho, eu tenho 2 filhos, e falo assim, nossa, esse meu filho é sortudo. Que o outro pensa? Não sou. Não Eu sou azarado. Esse meu filho sim é inteligente. Então dependendo do tipo de elogio que se dá, né, se eu maximizo, nossa, se eu me entusiasmo, se eu me encanto dizendo, nossa, esse meu filho é genial, o outro, mesmo sendo inteligente, vai achar que não é. Então ele começa a criar um personagem na vida dele. Eu acho que eu sou burro. Ou esse meu filho é desastrado. A pessoa cria um personagem para ele e vai desenvolvendo. Então, inconscientemente e automaticamente, ele vai provocar situações para que ele vai ser tido como burro e o outro como gênio. Por quê? Que é a forma que ele vai encontrar de ser aceito e validado. E ser validado por burro, ele vai acreditar que é. Então, quando vem algum momento em que ele percebe que ele está sem importância nas relações, ele, para ser importante, que todos nós precisamos ser reconhecidos, ser importantes, ele vai fazer algo de burrice para chamar atenção e confirmar aquilo que ele acredita. Então ele cria um personagem, a família reforça sem perceber, e aí ele vai ter sérios problemas. Por isso que é importante a diversidade. Né? Adorei isso. Nossa, eu achei a fala do doutor sobre a diversidade algo que é tão atual no que a gente vem colocando, que é, né? Vou colocar agora um pouco a discussão para as gerações atuais que se validam pelas redes sociais, né? Então você tem, óbvio, o convívio na escola, o convívio, né, na vida, mas você tem o telefone e você tá o tempo todo olhando, né, por aquele telefone. E a lógica das redes sociais, ela é uma lógica de mostrar para você cada vez mais um mundo fechado. É engraçado porque a gente achava que era uma ideia de se mostrar um mundo aberto, mas por uma questão de algoritmo, o que ele vai fazendo? Ele vai estreitando, ele vai te mostrando. Então, se hoje a gente escolheu seguir várias musas fitness, vamos colocar aqui, e obviamente nada contra uma musa fitness, Eu sigo você, tá? Não é esse o ponto. Se você hoje só está seguindo um tipo de pessoa que tem um tipo de corpo, um tipo de comportamento do qual, de repente, você não é, ou você não se encaixa, qual é o saldo que você fica? A sua autoestima comprometida, né? Então, é uma ideia, né? Assim, eu acho que a gente vive hoje uma melhora de se mostrar cada vez mais pluralidade no mundo. Então, você vê a moda, você vê
as próprias influencers mesmo, cada vez mais diversidade, né? Então, as pessoas gordas, as pessoas pretas, né? LGBTQ+. Então, trazer essa diversidade para que você não ache que só você não se encaixa, né? A gente precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, a lógica do algoritmo é uma lógica que te restringe, né? Então, como é que fica a gente conseguir estar com a autoestima em dia se a gente vicia o olhar, doutor, por alguma coisa? E normalmente a gente vicia pelo que a gente não tem, né? Bom, aí que tá. Mas a autoestima é construída antes, né? Se bem que hoje as pessoas têm o celular com 3 anos de idade, etc. Mas a autoestima é construída principalmente no espelhamento, na relação pais-filhos, quando a pessoa se sente validada, se sente escutada. Porque o melhor remédio que existe para tudo é a escuta. Quando eu escuto e quando eu penso sobre o que você fala, quando você pensa sobre o que eu falo, você está me dizendo, você é importante, você é interessante, você é inteligente, não precisa me dar elogio. Então, quando a criança percebe isso nos seus pais, que os pais se interessam pelo que ela se interessa, não para controlar, mas porque se interessam. Isso dá base para a autoestima, para a autoimagem. Então, assim, sentir-se ouvido, escutado e sentir-se percebido. Essa questão das redes sociais, ela é secundária, ou seja, se eu já tenho uma autoestima baixa, eu procuro mais coisas ainda para piorar. Exato. Que valida aquilo que você já acredita. Que você já acredita. Então a pessoa procura, retroalimenta um problema. Porque é o seguinte, nós na infância construímos um sistema de crenças, sistema de informações, porque a gente não conhece o mundo inteiro. A gente cria uma visão de mundo a partir do universo que viveu. Então cria um sistema de crenças e passa a vida provando que a crença é verdade. Sim. Eu recentemente li um livro chamado Como Ler um Livro, de um autor chamado Adler Eu vi esse livro, são 2 autores. Van Doren, A Arte da Leitura. Como Ler um Livro chama. Arthur escreveu um segundo, porque ele escreveu um chamado Arte da Leitura junto com outro cara. São os 2 caras, Van Doren, se não me engano. Vou pegar aqui, peraí. E aí, esse livro, eu depois de ter lido muitos escritos alguns, eu li esse livro e lá eu achei uma fala que eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é importantíssimo. O que é que ele fala? Existem pessoas que leem livros para reforçar seus argumentos, para ter mais informações, para sustentar suas ideias pré-concebidas. Existem pessoas que leem o livro para aprender. Ok? Da mesma forma é a internet. Eu posso procurar na internet coisas que reforçam o que eu acredito, que tem a ver com mágoa, ressentimento, com crença, para me reforçar nos debates e ter razão. Leitura inútil. Totalmente. Inútil. Eu preciso ler para aprender e até mesmo duvidar das coisas que eu acredito. Não duvidar no sentido de tirar o meu valor. Claro, claro. Mas no sentido de enriquecer o meu conhecimento. De se questionar, né, doutor? De enriquecer meu conhecimento. Olha, aqui, Como Ler Livros, o guia clássico para a leitura inteligente. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. O senhor precisa desbloquear o telefone primeiro, isso é importante. Os autores são Mortimer Adler e Charles Van Doren. Charles Van Doren. E eu amei o outro livro que eu li deles, vou ler esse, ferrou, Não, vou ter mas que olha, comprar. só isso que eu li esse livro, Já vai vale. ler o livro, né? Porque aí eu fico me questionando, quantos livros, quantas horas eu perdi na internet para confirmar o que eu acreditava, para ter razão, né? Nossa. Então eu digo, o que é um processo terapêutico? O que é uma terapia? Existem pessoas que vão à terapia para se convencer que elas estão certas em alguma coisa. Vai perder tempo. Dá errado. Vai perder tempo, gastar dinheiro, vai sofrer, se decepcionar. Agora, a autoestima é uma coisa que a gente tem e ponto. Tenho autoestima boa. Ou tenho, quer dizer, autoestima sim, ela pode ser boa, Baixa ou alta, ou né? alta, Porque a sensação que eu tenho, Dr. Wimmer, é que às vezes existe uma percepção de que aqui eu funciono, aqui eu tenho confiança, e também quero entrar um pouco nessa coisa, ter confiança, estar com a autoestima alta, ou não necessariamente é isso, mas de repente em casa não estou, a gente tá mais... Porque você falou agora também de grupos, né? Então você, num grupo aqui, você é uma pessoa que tem... As pessoas acham você muito legal e no outro nem tanto, então aqui minha autoestima é boa, ali não é... A autoestima é uma coisa que flutua? Não. A autoestima, esses convívios diferentes permitem que eu defina a minha personalidade e
E eu posso perceber num grupo que aqui, lá eu posso me sentir mal, mas não abala a minha autoestima, porque eu tenho uma autoestima tal que permite eu entender que aquele grupo funciona daquele jeito. Eu não tenho que me adaptar a ele e me submeter a ele. A autoestima, ela determina uma postura na vida, né? Agora, não existe pessoa com autoestima elevadíssima. Mas eu digo assim, ela é constituída, ela se mantém? Ou ela tem períodos onde você pode, oscilar, né? Oscilar, né? Na adolescência era baixa, hoje é alta e amanhã fica baixa. Existem abalos na nossa autoestima. E muitas vezes a pessoa, por exemplo, ontem mesmo eu estava dando uma palestra e uma pessoa que falou assim, eu era advogada, mas eu não me sentia bem trabalhando como advogada, eu sofria, eu tinha fibromialgia, tinha um monte de sintomas porque não estava confortável para mim aquele trabalho. Eu tinha que tomar remédios, etc. Aí eu resolvi sair da profissão, mudei de profissão, fui ser outra, eu sou empresária hoje, Ela se curou. Então é o seguinte, naquela atividade, o tipo de situação que ela vivia feria a autoestima dela, mas veja só, feria assim, amassava a lataria, riscava a lataria, né? O periférico, mas na essência ela teve autoestima e autoconfiança para mudar de profissão, que para ela não servia aquilo. Então muitas vezes a gente está em ambientes que você precisa por tempo trabalhar ali, aquilo é um ambiente ruim, não é o que ruim na sua concepção ou na forma que você se define como pessoa, e aquilo te abala. Continuando mais ali, você vai adoecer. Então, se você tem autoestima, você fala, dá licença, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer outra coisa, porque eu vou achar a minha turma. Né? Então, a autoestima, ela tem variações, mas as pessoas, quando tem autoestima, mudam. Né? E o tripé, eu falei de autoimagem aqui, autoestima e o tripé, autoimagem, autoestima e autoconfiança. Para onde vai chegar? Né? Porque esse é o tripé. E não é só autoestima, então. Eu entendo que a autoimagem é mais importante que a autoestima, porque ela determina a autoestima e determina a autoconfiança. Né? Então esse é o tripé. Então se a pessoa tem autoconfiança, ela vai mudar. Né? Eu tenho observado muitas coisas assim, por exemplo, veja, a universidade no Brasil prepara as pessoas para ter emprego. Ok? Mesmo que as evidências mostrem que no futuro os empregos tendem a diminuir. E que as pessoas vão trabalhar muito mais anos e vão ter que ter 2 ou 3 empregos e depois de uma certa idade não acham emprego. Isso é um fato. Muito bem. E eu conheço muitas pessoas de 30, 40 anos que têm um emprego relativo, que de repente resolvem fazer um trabalho autônomo, ou empresário ou autônomo. Essa mudança gera muita ansiedade, é uma transição difícil. Levanta a mão quem está fazendo isso. Então, e se a pessoa tem um emprego razoável, que ela ganha um pouquinho mais que a média, mas é insuficiente para ter autonomia, ela vai ter medo de mudar. Claro. Então a pessoa precisa ter muita autoconfiança, muito conhecimento de si para encarar essa mudança. Na maioria das vezes as pessoas vão dar certo. Não é? E outra uma coisa importante, todas as pessoas bem-sucedidas que eu atendi ao longo da minha vida no consultório, empresários, falam o seguinte: o dia que eu resolvi largar um emprego para abrir uma empresa, toda a minha família me chamou de louco. Todas as pessoas que mudaram foram chamadas de louco um dia. Então ele tinha que ter alguma coisa dentro de si para poder enfrentar essa questão de reforço social para manutenção do problema. Né? Isso tem a ver com autoestima e autoconfiança. Maravilhoso. Né? Você estava falando, Má, e eu estava aqui pensando também, né? Porque eu acho que a gente oscila não apenas as fases da vida, no sentido assim de maturidade. Óbvio que a maturidade é uma escola maravilhosa, acho que para você se aceitar melhor. Pelo menos a minha experiência tem sido muito gratificante. Acho que a gente fala isso, eu não trocaria a Natália de, 40 por a de 20, que era extremamente insegura e tinha medo do mundo, sabe? Se duvidava dela 24 horas. Mas eu acho que existem coisas também que vão abalando a gente. Então, se você passa, de repente, por um relacionamento amoroso que ou ele te eleva ou ele te
abaixa, né? Então, eu já enfrentei um divórcio e isso abala muito a autoestima. Você sai de um divórcio questionando muito sobre você, sobre se a culpa é sua, sobre o quanto você contribuiu, sobre se você, de repente, não fez tudo que poderia ter feito. Eu acho que a gente vai passando por coisas que vão abalando, né? E também eu acho que a gente tem setores, eu acho interessante quando a Má colocou, porque eu acho que a gente meio que vê um pouco a gente em caixas hoje e assim, eu consigo entender que de repente talvez eu tenha uma autoconfiança pro trabalho que talvez eu não tenha num relacionamento ou talvez eu não tenha comigo. Como é que a gente divide essas caixas, doutor? Existe isso realmente, né? Na questão de relacionamento, é uma coisa que é interessante a gente falar. Eu tenho uma experiência de infância, que até cito num dos meus livros, que é o seguinte: eu tinha um amigo que eu brincava, eram 3 amigos, brincávamos na casa de um, e de repente a mãe de um deles me proibiu a gente de brincar com o terceiro. Por quê? Eu fui descobrir depois. A mãe dele era isso é muito antigo, era na cidade do interior do Paraná, onde eu nasci, então ele era filho de uma mulher largada. Desquitada. Largada, que horror. Que desquitada já é mais moderna. Era largada. Por que ela foi largada? Ela é casada com um cara que era jogador, ela era professora, sustentava a casa, o marido era jogador, alcoólatra, infiel e batia nela. E ela que era a culpada. Claro. E desde pequeno eu já percebi, tem alguma coisa errada nisso. Mas mesmo hoje, sempre que há uma separação, ela faz assim, ela não foi capaz de segurar o homem dela. Você sabe que eu vi outro dia, eu não quero que o senhor perca o pensamento, mas essa frase veio muito forte agora. Você sabe por que o homem, quando mais velho, larga para uma mulher mais nova? Porque a mulher mais velha fica chata, ela não é mais divertida. E eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, que pensamento profundo. Então se você, onde foi que eu errei? Na questão da infidelidade, por exemplo, a infidelidade, ela não acontece porque a pessoa falha ou não. Ela é da personalidade da pessoa. É do outro, né? É da pessoa, entende isso? Eu conheço mulheres brilhantes, interessantes, bonitas, que estão vivendo a vida, realizando, etc. E conhece um estorvo. Polêmico, doutor sendo polêmico. Conhece um estorvo que todo mundo diz, o cara é um estorvo, mas ele fala assim, eu estou procurando a mulher ideal para o meu casamento. Ela acredita. E ela quer encaixar, encaixar no ela modelo, acredita, né? Ela acredita que vai curar o cara, que vai resolver a vida dele e vai ser feliz com ele. Né? E vai curar o cara, que isso que é duro. Não, vai mudar, né? Eu vou mudar, ele vai mudar por mim. Grande erro. Isso é uma ilusão. Então, uma palavra casamento para a mulher é uma palavra complicada. Né? Eu tenho algumas experiências interessantes. Eu tinha, num consultório antigo que eu tinha outro sócio que tinha muitos clientes também, e tinha um cliente dele que ficava paquerando na recepção do consultório. Aí ele paquerou uma cliente minha que contou uma história, que ele, na época ele tinha um Tempra, um carro. Nossa, baita carro. Na época, assim, ele me levou para o Morumbi, mostrou o terreno onde ele vai construir a casa para viver com a mulher dos sonhos dele. Muito bem. Daqui a pouco, aí vem outra paciente minha e conta, olha, conheci na recepção. Tá brincando. Nossa. Depois da terceira, a conversa era a mesma, você entende? Caraca. Né? E elas acreditavam. Tá certo? Então o cara era um hábil sedutor, né? Sabia a estratégia, não sei se o terreno era o mesmo. O Tempra era. Mas, ai, que duro. Né? Então você vê assim, parece que, eu digo, às vezes eu fico olhando, atendendo uma mulher bonita, inteligente, interessante, aí aparece um estorvo na vida dela e ela vai sofrer. Mas uma, assim, eu acho que a gente volta para lugares, assim, é muito fácil de abalar, é engraçado isso, sabe? Porque eu tava pensando, doutor comentando, né, que a gente tem uma formação da nossa percepção antes, mas abala. A gente passa por situações que abala, assim. Eu lembro que eu passei uma fase que eu não me olhava no espelho, cara. Eu não queria olhar o espelho. Eu evitava o espelho. Eu passava virada pro espelho.
Então, você vai deixando as coisas e não necessariamente, hoje eu consigo perceber, que não necessariamente é uma questão do casamento em si ou de um relacionamento, mas é do quanto você se desconhece de você mesma. E é onde eu queria chegar, doutor. Será que às vezes a gente vai, sei lá, se perdendo um pouco da gente mesmo? Que eu acredito que isso tenha acontecido comigo, que eu perdi um pouco, assim, todas as certezas que eu tinha sobre mim, ou as coisas que eu acreditava que compunham a minha autoestima, de repente não era. Então é isso, né? Eu engordei, então eu não tinha uma imagem de uma Natália acima do peso, de repente ela era acima do peso. Então, todas essas coisas, óbvio, vão chacoalhando imagens que você tem de você e vão te levando para um lugar que eu simplesmente acreditava que, óbvio, a mulher bonita era uma mulher daquele peso. Então, logo, se eu não estou naquele peso, eu não sou mais uma mulher bonita. E você vai contando essa história pra você, como o doutor mesmo colocou, né? E você vai se colocando. E é muito louco, porque você vê uma história de várias dietas e tal, que eu me questiono um pouco. Todo mundo sabe como perde peso, mas por que às vezes você não perde? Você se sabota em alguns processos, talvez porque você precise voltar para aquele reforço daquela imagem que você construiu de você mesma. É que a gente volta para um negócio dessa autoaceitação, da autoimagem que ele fala. Tudo tá Tá ali, né? É, exatamente. Eu queria... A gente faz... Não é só uma entrevista, mas é um grande bate-papo isso aqui. Quer dizer, o senhor quer comentar em cima do que ela está falando? Senão eu vou também complementar. Só uma coisa importante. Você falou do peso. Então, assim, foi criado um modelo de peso e que teve várias fases. Uma fase era que a mulher tinha que ter 20 quilos a menos do que os centímetros de altura. Isso é um absurdo inatingível e difícil de manter. Então, assim, se você tivesse 18 quilos, você estava sofrendo. Então, é um modelo criado absolutamente inatingível, e é interessante que muitas vezes se cria modelos inatingíveis para criar pessoas frustradas. Para a indústria vender. Você cria a necessidade, né? E aí as pessoas entram naquilo. E quando é maciçamente repetido, dá esse sofrimento. Depois melhorou para 10 quilos abaixo, e hoje tem melhorado, ficando mais próximo da altura. E a gente tem feito o IMC, né, doutor? Então, mas de qualquer forma é o seguinte, então a questão do peso hoje, para a mulher é uma tortura. É uma tortura. Mas existe o homem manipulador. Eu vou contar uma piadinha aqui que é o seguinte. O que é o homem manipulador? Mas vou ensinar para vocês um segredinho. Atenção, você que está assistindo o e homem manipulador, ele ouvindo. fala assim, nossa, você é bonita, foi tão bom estar com você, pena que você tem essas estrias aqui, né? Pronto, a mulher acaba, né? Aí a solução qual é? Você fala, você foi ótimo, maravilhoso, mas você devia ter um pinto 2 centímetros maior. Pera, palmas, tem que ter palmas e 10 e tudo, mas aí quero ver ele resolver, porque a estria você resolve. Os 2 centímetros não. Aqueles 2 centímetros aí. Tá certo? Então São os nossos 2 quilos aí. É a contra-manipulação. Maravilhoso. Se não fosse pela falta de 2 centímetros, estaria tudo perfeito. Você estaria muito maravilhoso. Isso. O Marcelo tá se acabando ali. Olha, em algum momento eu queria que a gente falasse sobre como a baixa autoestima afeta a nossa carreira. Sim. Né? Que eu acho que é super importante para quem nos acompanha. Mas eu queria trazer um relato, né, já que a gente está nessa pegada da autoaceitação e tudo mais. É interessante porque com as fases da vida, a gente vai tendo demandas de autoaceitação diferentes. Então, na adolescência são alguns padrões que você quer, Sim. Na vida adulta são outros e tal. E aí quando chega depois de 2 filhos, aos 43 anos de idade, algumas demandas mudam. Então é interessante porque... eu sou aberta nas redes sociais, eu tenho alopecia androgenética, então eu tenho uma calvície muito grave. Eu já fiz 3 transplantes de cabelo, e hoje o que as pessoas veem não é o meu cabelo. Elas veem o meu cabelo somado a um monte de cabelo de mega hair, são fitas que eu coloco aqui, lindas e maravilhosas. Eu falo abertamente porque eu sei que as mulheres sofrem muito disso, e eu tive que trabalhar muito isso em mim. Chegou um ponto antes da fita que eu imaginei eu trabalhando com televisão, sendo apresentadora de telejornal. Como é que você se mantém no vídeo careca? Sim. Você não se mantém. Então isso foi uma pressão psicológica e que afetava a minha autoestima, que não tinha nada a ver com a minha competência.
que eu sou uma baita apresentadora de Sim. telejornal. Eu tenho uma credibilidade incrível quando eu apresento. Eu sou uma baita de uma repórter. E eu chego a um ponto da vida que eu sei disso. E isso não é me achar. Isso é a constatação de um trabalho bem feito. Então eu tenho muita alta confiança nessa linha. Você me põe para apresentar hoje o Jornal Nacional, eu não vou tremer na base. Mas, em compensação, se você me põe na frente do espelho, talvez eu trema. É, muito louco isso. Por quê? Mas apesar de que, quando chegou um ponto onde meu cabelo estava muito rarefeito recentemente, e eu já tinha feito 3 transplantes de cabelo, eu olhei e tive que lidar comigo. E falei, olha, Marina, é isso. Vamos ter que achar um jeito, você vai ficar de cabelo preso, porque vai fazer o quê? Essa é você. Você não tem outra você. Aí apareceu uma pessoa, longa história curta, o Mega Hair foi uma oportunidade, e aí elas viram, a Luciana e a Nath viram, o quanto que eu fiz assim. O dia que a Má pôs o Mega Hair foi um dia emocionante. A Má renasceu, né, Má? Foi uma coisa impressionante. Foi uma coisa impressionante, porque parecia que era a última peça que faltava para um quebra-cabeça que estava muito completo, né? Mas é interessante estar colocando, porque você vê como que é. A questão do cabelo, do careca, para o homem, para muitos homens incomoda, para outros não. Né? Mas para a mulher é muito mais marcante. Há um grau de sofrimento muito grande, porque abala muito a autoestima mesmo, né? Porque você é uma coisa muito rara. Né? Muito bem, então tem um grau de sofrimento. Você tem que ter uma estrutura sua muito forte para fazer o que você fez. Essa sou eu. Sim. Então, e outra coisa importante, sempre que a gente tem um tipo de transtorno que não tem uma causa clara, específica, externa, a gente se sente um pouco culpado, o que eu fiz de errado, se tem a ver com aspectos emocionais, é como se eu fosse culpada, etc. Né? Então, as pessoas passam a ter vergonha não do problema, mas do seu próprio julgamento. Tudo isso contribui para o sofrimento. E quando você fala, essa sou eu sou assim, ok, você deixa de ser um problema, e se alguém fizer um comentário desairoso, você vai entender que o problema é de quem comenta, não é seu. Sim. Né? Eu tenho uma experiência semelhante de vida que eu sou vesgo, né? Desde criança eu sou vesgo. Então, sim, passei por momentos de pessoas zoarem. Felizmente, meus pais lidaram de uma forma muito boa, isso não me causou grande problema. Eu jogava basquete, jogava futebol no gol, sendo vesgo, e eu, inclusive para a torcida, para me agredir, para me desestabilizar, me chamava o time adversário, os estudantes de outras faculdades, me chamavam de galo cego. Olha o galo cego, chuta que o goleiro é cego, não sei o que lá. E isso, em vez de me abalar, me fazia jogar melhor. Né? Mas entende como que é isso? As pessoas são perversas. Sim. Agora, se você tem algo que dentro de si que te fortalece, né? Aquilo vira uma alavanca para o seu crescimento. Eu fico com a impressão de que tudo ficou... Porque é interessante falar que o Mega Hair me fez ficar com uma autoestima muito grande, não sei o que lá. Mas eu estava conformada e tinha aceitado. Não tinha não, porque eu aceito. Se precisar um dia tirar o Mega Hair, eu aceito que eu sou essa. E eu tanto aceito que eu sou essa, que eu hoje estou deixando meus cabelos brancos aparecerem. Porque essa sou eu. Caramba, eu tenho 43 anos, meus cabelos são brancos. Eu quero poder ver meus cabelos brancos. E aí as pessoas olham e falam, ai, mas fica parecendo velha. Eu falei, bom, fica parecendo o que você quiser, porque eu tô achando o máximo. E essa sou eu. O problema vai ser o Mega Hair, só tô avisando, porque depois vai ficar branco aqui não vai, eu nem sei o que eu vou fazer. Mas, para dizer que... Mas essa sou eu. Então tem sido mais fácil, eu estou trazendo esse relato para tentar ajudar as pessoas, assim, tem sido mais fácil desde que eu aceitei, falei, puta, e não lutar contra isso. Por isso que eu disse a vocês no começo que todas as pessoas têm direito à autoestima. Sim. Você não tem que ter o cabelo de acordo com os padrões criados por outros. Sim. Né? É a relação entre o que você espera de si e o que você obtém de si. Isso é que dá autoestima. Né? Então eu digo, uma pessoa que sai, eu não tenho autoestima porque eu sou... Tem pessoas que a estrutura física delas não dá para emagrecer. Elas são obesas genéticas, ou não precisam nem ser obesas, mas tem um corpo... Não vai ficar muito magra. Não vai ficar modelado. Tem uma estrutura óssea larga, inclusive. Então, não tem. A pessoa precisa aceitar e entender o seguinte,
seguinte, eu sou assim. Agora, o que acontece? Com frequência a pessoa, nessas circunstâncias, vai procurar relacionamento com uma pessoa super top para compensar a sua inferioridade. Eu digo, aceite em você e aceite o outro, porque o homem também, que é imperfeito, digamos assim, ele pode ser um bom companheiro. Eu tinha uma paciente, isso há muito tempo, médica, muito bem sucedida, mas obesa, não era uma mulher bonita, mas era uma pessoa interessante. E ela só se dava mal com os caras que encontrava. Aí um dia ela encontrou um cara que era funcionário público, que era obeso, e ela me falou em terapia assim, eu encontrei um cara, mas ele é assim, ganha mal, e é muito gordo, o carro dele é um golzinho, o meu carro é tal. Aí eu fui contundente com ela e falei assim, e você é perfeita? Ela ficou puta comigo, sumiu por 2 meses, e aí depois ela voltou, Wimmer, eu entendi o que você me falou. Eu estou namorando com ele, porque é o seguinte, aí eu brinquei com ela uma coisa assim, olha, você está procurando um homem mais alto que você, 2 anos mais velho que você, magro, bom de cama, carinhoso, bem sucedido e fiel. Se você achar um homem desse, até eu que não gosto de homem, vou querer também. Apresenta aí. né? Você vai criando um Né? checklist de coisas. E quantas Pra amigas compensar. eu conheço que tem um checklist que eu falo, esse checklist não vai ser cumprido nunca. Essa pessoa não existe. Não existe. Bom, e aí essa moça, essa mulher acabou namorando esse cara, se relacionaram, é isso. Ela era rica, ele era pobre, mas não faz mal, ele era um cara bom, ele tinha valor, ele tinha razões para admirá-lo. Então o que acontece? Aí eu não vou deixar de ir num restaurante caro que eu gosto para comer prato feito com ele. Não faz mal, paga o restaurante, você ganha bem. Mudou esse conceito de homem Sim. e mulher hoje em dia. Ela começou a se relacionar, papapá. Depois de um tempo, isso, eu estou falando coisa muito antiga, mas aí depois de um tempo, eles estavam juntos, emagreceram. Claro que não ficaram modelares, mas tinham um corpo saudável e viveram a vida. Então é o seguinte, quando ela aceitou o que ela não aceitava em si, ela precisou não compensar no outro e aceitou o outro. Então é o seguinte, se eu sou imperfeito, por que eu quero alguém perfeito? Então eu digo, quando você tem uma boa autoimagem, ela é fiel, e fiel significa real, Sim. não é uma autoimagem boa, eu me acho ótimo, não, autoimagem fiel. Né? Então eu faço escolhas. Uma pessoa baixinha talvez não possa jogar basquete, mas pode ser um jockey, pode ser um piloto de Fórmula 1, né? Ele tem outras atividades, então é importante isso, né? Então, autoestima. Você quer ver outra coisa importante? Fala assim, mulher que é muito alta na infância sofre na escola. Eu era essa pessoa. Eu e a Lu, eu era a última da fila, ficava de porta-bandeira, eu queria ser a primeira, porque eu queria ficar pertinho da tia, eu queria apagar a lousa, e não era chamada porque eu era alta. Puxa, amiga. Viu? Quero apagar a lousa agora. Então, isso abala a autoestima muitas vezes, porque a pessoa, a menor briga com você, a professora fala você, mas você é maior que ela. Exatamente. Mas olha a grandona aí, olha a grandona, eu sempre tá vendo escutei que ela isso. é menor que você? Olha que grandona. Grandona era uma palavra horrível. Você quem está de fora pensa assim, nossa, ela é alta, Sim. bonita, como que ela pode ter problemas de autoestima? Porque na escola ou na família ela era cobrada de uma maturidade que ela não tinha. Gente, que fantástico. Eu, quando conheci as meninas, aí a gente se encontrou ao vivo pela primeira vez, longa história curta. Aí eu ainda de All-Star, baixinho e tal, não sei o quê. Aí eu olhei pra cima, falei, caraca, vocês são altos, vocês são os mulherão. Né? Eu me sentindo assim, mirradinha. Eu falei, são uns putos no mulherão, essas duas. Agora, doutor Wimmer, meio que chegando numa reta final da nossa conversa, que aliás, Já voou. Precisa É esticar muito mais um ridículo. pouco, Então vamos mas esticar, tá tudo ainda certo. tenho perguntas, Não, temos muitas perguntas. Olha, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu tenho várias. Eu sou, além do meu currículo, eu tenho uma atividade que eu faço que eu gosto muito, que eu não falei muito, que eu sou compositor. Eu tenho músicas muito bonitas. Depois eu mostro para vocês. Que legal.
doutor certeza. Vimer. Pô, que já. Depois a gente põe lá na descrição algumas músicas Pode do Dr. ser. Vimer pra Pois bem. pessoa Pode- ouvir. Pode, E pôr, assim, pode pôr no Spotify, Vimer Compositor. Vimer compositor. Gente, Gente, nota 10 nota 10 pro pro doutor doutor. Vimer. Doutor Vimer, então eu queria entrar nessa questão da nossa carreira, né? Então, assim, a gente acaba, quando a gente tem uma autoestima muito baixa, a gente não se acha digno, né? Isso. E parece que só acontece as coisas com você, e aí tudo que tá acontecendo você também coloca que é porque você é um desgraçado. Eu tava buscando aqui, né, um pouco mais sobre a autoestima baixa e fala, né, você não acredita que você merece ter felicidade nem sucesso, e aí acaba deixando de aproveitar oportunidades, porque não vai dar. Né? Isso não é pra mim, eu não consigo, eu não sei fazer. A gente até Mais fala... do que não merece, você não é capaz. Você não é capaz. A gente fala muito, né, nesse ponto da carreira, eu já ouvi muito relato, especialmente de mulher, gigante, não indo em entrevista de emprego, porque acredita que não é competente o suficiente para aquele cargo. Então, a gente, de novo, nesse mecanismo de se sabotar. Eu acho que eu ouvi uma entrevista da Bruna Marquezine contando que ela quase deixou de fazer as audições lá pro filme gringo Besouro que ela tá Azul. fazendo, porque ela começou a achar que ela jamais seria competente a ponto de poder fazer um filme internacional. Então, assim, a gente tem relacionado a questão da autoestima essa síndrome do impostora que a gente fala muito, que nos pega muito profissionalmente, né, Má? E aí, assim, não quero deixar isso só, porque a gente acaba trazendo pro mundo feminino na nossa conversa, mas que os homens também com baixa autoestima, né, como um todo na vida, como é que a gente vai dando tiro no próprio pé quando a gente não cuida da autoestima? Porque a gente faz escolhas a menor, né? Então, se eu escolho a menor do que a minha capacidade, porque eu acredito que eu tenho menos capacidade. E aí, eu retroalimento o meu problema, né? Então, isso é muito importante mesmo que as pessoas... E diga-se de passagem, na adolescência é a época mais crítica de todos nós. Né? Todos nós, porque o nariz cresce, a voz muda... Você vê que as meninas, por exemplo, gostam dos meninos mais velhos, né? E assim, então tem todo um sofrimento na adolescência. E eu digo, isso tudo se agrava quando a pessoa não tem com quem conversar. Se ela tem diversos grupos e conversa com pessoas diferentes, ela pode sim corrigir isso, mas são fases complicadas. E na profissão, como é comum pessoas fazerem escolhas a menor. Né? Eu, durante um tempo que eu dei aula na Faculdade de Medicina, eu dei aula até 2016. Os alunos chegavam no terceiro ano aqui na Faculdade de Medicina da USP, decepcionados com a faculdade. Eles falavam, nossa, eu esperava que eu ia ter aula com o professor fulano, e esses grandes professores não dão aulas no dia a dia, né? Eram professores, mas outras pessoas, eles estavam geralmente muito desmotivados com a faculdade, porque ela não era o que eles esperavam, né? Ora, criava uma expectativa e lá dentro estava com autoestima baixa. Outro fator, eles eram todos alunos que foram brilhantes e primeiros dos seus colegiais, dos seus cursinhos, etc. E chegam lá, eles encontram um monte de outros brilhantes e alguns melhores. E aí a autoestima baixa. Então, o trabalho na nossa cadeira, que era psicologia médica, era resgatar a autoestima dos alunos. Nossa, começava já um processo de cuidado. A autoconfiança, porque eles estavam abalados. E interessante, o indivíduo que está em outra faculdade de medicina, ele fala assim, essa aqui é uma porcaria, mas aquela lá que eu não conheço é boa. E esse aí não. Eu estou na boa, então não tem a outra que eu possa achar melhor. Então tinha um sofrimento da autoestima, não porque as pessoas eram menos, né? Mas porque o grau de comparação era maior. Então isso é muito importante. Famílias perfeccionistas, com alta expectativa, que muita admiração, geram autoestima baixa, elogio demais. Você chega para o teu filho e fala assim, ele entrou na escola lá, primeiro dia, nossa filho, que maravilha, você entrou na escola. Ele fala, pô, mas todos entraram, né? Então, aquele elogio, que se fala muito hoje, faça elogio para aumentar a autoestima. Às vezes o elogio mais atrapalha do que ajuda. O maior elogio que existe é ouvir, pensar sobre, validar. Isso que é elogio. Não precisa
falsos elogios, né? Doutora, isso, desculpa, não. Imagina, pode falar mais. Mas aí quem está ouvindo, está assistindo, enfim, já passou da adolescência, né? Está trabalhando, não tem como corrigir muito lá atrás, pode talvez melhorar com os filhos, possivelmente. Mas como é que uma pessoa hoje com baixa autoestima, entendendo que o que a gente está falando aqui tem efeitos na vida dela, como é que melhora? Então, ela precisa comparar a expectativa que ela tem sobre as coisas e o grau de possibilidade de resolução que ela tem para alcançar isso. Podemos dar um exemplo? Por exemplo, olha, no universo que eu cresci, se esperava, se cobrava que a pessoa tinha que ser um êxito, e se a referência era sabe assim, seja como fulano de tal, que tem êxito, que é famoso, que é bem sucedido, etc, etc. O grau de comparação com mitos faz com que a gente se sinta diminuído. Eu lembro uma ocasião que eu tenho um filho que é psiquiatra também, ele gostava de violão. Eu falei, pô, maravilha, peguei um LP do Baden Powell para ele ouvir. Ele falou, pai, com esse cara eu vou desistir de aprender violão. Eu aprendi com meu filho. Então, exatamente, então a pessoa tem que olhar qual a expectativa criada e olhar para si e ver o seguinte, eu estou esperando mais de mim do que é possível. Né? Então, se eu encontro o meu grau de resolução com o nível de expectativa que eu faço, aumenta a minha chance de autoestima. É esse que é a questão. E é importante separar que a pessoa não deve se conformar, ela deve se aceitar. É diferente. Né? É diferente. Então, a aceitação, inclusive da minha própria limitação, pode fazer com que eu busque alternativas. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que sou ruim em matemática, e é interessante que quando o aluno cresce ruim em matemática, ele acha que é burro, e não é. Mas, então assim, se eu sei que eu sou ruim em matemática, talvez eu tenha que ter uma atividade que a matemática seja secundária. Eu conheço muitos advogados brilhantes que são ruins em matemática. Levanta a mão quem é ruim em matemática aí buscou comunicação. Então, e não é menos, que ficou um mito que a inteligência tem a ver com matemática. Não, inteligência tem a ver com muitas coisas. Então, por exemplo, a pessoa deve procurar outros meios. E outra coisa importante, explore as suas facilidades, que nós aprendemos a explorar as dificuldades. Aquilo que é difícil eu tenho que me esforçar e nego a facilidade. Então é o seguinte, explore as suas facilidades, não é? Isso é muito importante. Então, se aceitar, se conhecer, ter uma boa autoimagem e saber trabalhar com as suas facilidades e não com as dificuldades. Mas eu vou ficando um pouco apreensiva, primeiro que esse relógio não para de correr e eu viu que eu vivo? Eu tenho um monte de coisa ainda para falar nesse episódio com o doutor aqui. Mas eu vou ficando um pouco apreensiva, porque as saídas que o doutor fala, eu fico com medo da gente não executar no mundo que a gente vive. Então, por exemplo, né, pais. O que o doutor tá falando que é crucial para um fortalecimento de uma autoestima de uma criança, né? Que é onde tudo começa, é você estar com a criança, você ouvir, você conversar. Parece que estamos sem tempo para isso, estamos tentando terceirizar isso, inclusive. E quando a gente chega numa idade adulta, é a gente conseguir ter uma capacidade de ter uma expectativa adequada. E como a gente faz isso quando tudo que a gente vê parece melhor que a gente? Então, eu não sei onde a gente vai conseguir consertar. Eu acho que é muito bom quando a gente vê que tudo é melhor que a gente. Sabe por quê? Porque a gente vai ter para quem pedir ajuda. Então, não tem problema ter pessoas melhores que você. Não? Você vai poder ter quem pedir ajuda. Então, eu digo o seguinte, olha, como que a gente pode mudar essa questão da nossa autoestima? Procure relações com pessoas que te escutem, que pensem sobre o que você fala. Porque quando você fala algo e percebe que eu estou pensando sobre o que você me diz, eu estou dizendo que você é interessante, estou dizendo que você é importante, que você é inteligente. Então, procure pessoas que te escutem. Rompa com o vício de procurar pessoas que não te escutam, porque você procura para reforçar as crenças de que você é menos, não é? E outra coisa importante, eu vejo mulheres que procuram homens que não as dão valor, viciosamente, e elas desprezam os caras que lhe dão valor. É muito comum ouvir história assim, eu tive um encontro de formatura da faculdade que eu estudei,
20 anos de formado. Aí lá eu encontrei um ex-colega de classe, que eu era apaixonada por ele, e ele ficou meu grande amigo, e assim, assado. Aí conversei com ele, sabe o que ele me falou? Não, que ele também era apaixonado por mim e ficou um grande amigo meu. Quantas vezes eu ouvi essa história? Aí só que agora eu estou com 2 filhos, ele com 3, casado, coisa e tal, e tudo bababá. Então, assim, naquele momento, a pessoa não teve coragem de tentar algo. E outra coisa, portanto, um conselho para as mulheres: jamais trate como amigo um homem que você deseja. O doutor tem muito conselho amoroso. E diga para a mulher e para o específico. homem também: jamais trate como amigo a mulher que você deseja. É melhor tomar um não, Mas já tá definido. né? Porque se tratou como amigo, aí fica difícil, coisa e tal. Né? Então, assim, não, se você Confunde as deseja, coisas. é o seguinte, ó, eu tentei, não deu, fazer o quê? Mas jamais trate como amigo uma pessoa que você deseja. Doutor, só pra gente tentar começar a finalizar, então. 2 coisas. Primeiro, E atenção, porque normalmente no final do programa, a Natália vem com aquela joia. É maravilhoso. Eu fico até empolgada para ouvir o que ela vai falar. Primeiro, doutor, eu queria ouvir muito sobre por que pega mais as mulheres. Eu acho que a gente não pode ir embora sem falar disso. Não, é engraçado porque a gente acabou de várias formas, apesar da gente trazer experiências pessoais, até nos seus exemplos, o senhor acabou trazendo as mulheres parece que uma condição de autoestima parece mais fragilizada. Não, porque historicamente, eu tenho um dos meus livros, chama-se Destruição e Resgate do Feminino. Porque historicamente, é o seguinte, você vai olhar, hoje melhorou, mas assim, uma família queria ter filhos homens. Sim. E se nascesse É o mulher, primogênito, né? pelo menos tem saúde. Tem O filho filho que era mata. charuto. Exato. Né? Menino. Não, tem países, até hoje na Índia, esses países. Então, historicamente, a mulher foi sempre considerada um problema. Esse é o fato. Né? Então, se destruiu o feminino, e inclusive no homem, ou seja, o seguinte, o sentimento, a emoção, são aspectos do feminino do homem. E o homem inteiro não tem nada a ver com homossexualidade. Claro, O homem inteiro, ele tem sentimento. Claro. Ele é formado por um pai e por uma mãe. Só que na educação, tudo que foi vinculado à criança foi jogado como responsabilidade da mãe, que sempre cumpriu sua função, porque os homens que não cumpriram sua função paterna. E tudo que está ligado à mulher, a feminino, foi colocado como abaixo. Emoção, sentimento, ali era a força, a guerra, né, a violência. Os filhos, a mulher tinha que dar filhos para o homem para gerar mão de obra para a guerra, para gerar mão de obra para o trabalho do pai. Então, assim, historicamente, o feminino foi destruído. Então, as mulheres até hoje, então, assim, quando um casal não consegue ter filhos, A culpa é da mulher. ainda hoje, já se fala em casal infértil, É. mas quem sente a culpa é a mulher. Eu não consigo te dar um filho. Né? É. E no passado era pior, não consigo te dar um filho homem. Exato. E sabemos que quem determina o sexo da criança, o gênero, É o homem. é o XY. Sim. Né? Então é o seguinte, tudo sobrou assim ao longo do tempo. Hoje que a sociedade começa, né, hoje que eu falo de 50, 100 anos para cá, que começa a entender a mulher como um ser. Né? Então é assim que funciona. Por isso que nessas questões todas que eu falei mais da mulher, e até porque quem é que procura mais terapia? Sim, a mulher. É a mulher. O homem procura. Hoje tem bastante já, mas quem procura novas soluções, quem busca, quem lê livros, Mais a mulher são mais mesmo. as mulheres. Até porque. Sabe por quê? Porque a gente quer que F my brain. Eu quero que F my brain. É isso que eu quero. Exato. Pois é, então as mulheres é que buscam mais, porque, no fundo, elas têm consciência da sua insatisfação. Você raramente vê um homem falar assim. Falar mal do casamento dele. O homem fala mal do casamento em si, mas raramente você vê uma mulher falando mal do marido, mas o marido raramente fala mal da mulher. Eu acho que a gente tem mais consciência das nossas insatisfações. Sim. Doutor, e o que a gente precisa então, né? Porque é uma história milenar de rebaixamento feminino, vamos Sim. colocar assim.
e das coisas pegarem pra gente diferente. Principalmente agora que a gente assume tantos papéis e a gente fala muito aqui desse mito de que somos multitarefas e já não somos, pelo amor de Deus. A gente precisa, mulheres, nós não somos multitarefas. É um fato. Essa crença de que a gente dá conta de ser incrível em tudo é o que tá destruindo a gente atualmente, sabe? Então, doutor, como é que a gente fortalece a nossa autoestima? Talvez fortalecer possa ser uma palavra. Para que a gente passe melhor, para que a gente não duvide tanto, para que a gente não se compare tanto, para que a gente não ache que a gente está sempre devendo. Vamos trabalhar. Primeiro, comparar não é problema. Porque nós precisamos da comparação para saber quem somos. Sim. O que não pode é comparar com julgamento. Não é? Isso é importante. Comparar faz parte. Eu olho para você, sei que você é diferente de mim. Isso não significa que um seja superior, o outro não. Okay? Então, primeiro, comparar não é nada demais. Se fala muito negando a comparação, não adianta. A gente compara, a gente compete. Só que a gente precisa competir, por exemplo, em coisas em que eu tenho que competir. Eu não preciso competir em outras coisas. Não é? Então, assim, como que a tua pergunta é assim, como que é a solução para isso? A solução para isso, como eu digo, mais uma vez, é se aceitar. Segundo, conversar com pessoas que te percebam. A relação humana precisa ser semelhante a um jogo de frescobol e tem sido como um jogo de tênis. Eu te faço a pergunta dizendo, responda se você é capaz. Você responde, erra, eu ganho, fala assim, eu ganhei, eu tenho razão. Você fala, você não perde por esperar que um dia eu vou sacar também. Assim que funciona a relação faz-filhos em todas as relações. Tem que ser o frescobol. O que é o frescobol? Eu saco a pergunta para você de forma que você possa responder. Claro. E se a minha pergunta não for boa, você se esforça para corrigir, e se a tua réplica não for boa, eu me esforço para corrigir. Porque o que interessa para nós dois É o jogo. é o diálogo, Exato. é a troca. Porque nós nos comunicamos para duas coisas. Para uma coisa fundamental, que é sobreviver, para sobreviver, e para sobreviver precisamos de duas coisas: resolver problemas e ter prazer. Muito legal. Ok? Então, o trabalho que eu te sugiro é assim, vamos aprender a jogar frescobol. Né? E para jogar frescobol você tem que observar muito. Porque, por exemplo, se eu vou jogar frescobol com uma mulher, eu saco de um jeito. Com uma criança, eu saco de outra. Eu espero uma resposta diferente. Com o idoso, eu vou jogar diferente. Claro. Então, o frescobol implica em observar muito e ter uma capacidade de compreensão para respostas que não são as melhores. Porque interessa é manter a bolinha no ar. Né? Então, em síntese, a essência está na comunicação. A grande maioria dos nossos problemas não são frutos da maldade. São frutos de erros de comunicação. Isso é cravar no peito aquilo que a gente batalha, ainda mais eu que sou uma pessoa de área total de comunicação, porque o que a gente promove, inclusive aqui na F My Brain, é isso, é a gente ter uma melhor comunicação e um entendimento pessoal. Mas, eu não sei se vocês ouviram, porque, ouve só. É triste, mas ouvir. Eita, que é a hora do boom! Fuck My Brain. Pois bem, é hora do boom, e é um boom sofrido, eu acho, porque a gente está tão interessado em continuar essa conversa. Eu espero que você que está assistindo e ouvindo também. Aliás, tem gente assistindo e ouvindo tantas vezes que a gente já sabe que tem pessoal na Unimed, tem pessoal na Provider, tem pessoal na Accor. E eu tô super feliz porque tem grupos que estão se apaixonando pelo trabalho que a gente faz. Então, muito obrigada, um beijo para todos vocês. Mas falando de boom, para encerrar sempre, Natália Mestre, você, como uma especialista, quando pega esse assunto que a gente trata hoje, o poder da autoestima numa sociedade da comparação, e você que tem como foco marcas e pessoas, comunicação e estratégia, como é que a gente encerra isso? Nossa, Boom, que boom hoje, doutor. É um assunto assim que me faz. Eu posso ficar 4 horas aqui e ainda não vou sair com tudo sanado da minha mente. Eu acho que se aceitar, né? Acho que isso que o doutor colocou, né? Você. É um olhar mais generoso sobre a gente, eu acho que a gente tá precisando, sabe? Foi tão legal quando você falou, essa sou eu. Então eu acho que
a gente precisa mesmo ter um olhar generoso pra gente e talvez um olhar mais crítico pro que vem de fora, que a gente seja capaz de criticar, de entender o outro, não numa base de comparação negativa, mas numa base de tudo bem, existe esse, mas existe eu. E eu sou bonita desse jeito, e eu sou incrível desse jeito, e eu sou inteligente desse jeito. É o copo cheio, né, doutor? Talvez você conseguir parar de se olhar pela ótica da escassez, que a gente se olha tanto. Então, eu não sou bom em matemática, então quanto a gente ficou olhando isso, mas poxa, você é muito bom em comunicação. Olha que coisa linda que você consegue fazer se você pegar a ótica que estava olhando aqui, pequenininha, negativa, e olhar para cá, floresce. Então, é um pedido para que a gente seja mais generoso com a gente, para que a gente se olhe melhor, para que a gente se fortaleça nesse sentido. E achei lindo quando o doutor também colocou que a gente tem um poder muito grande na autoestima do outro, que é você ser capaz de conversar e nessa forma fazer com que a pessoa se sinta percebida, se sinta importante. Então, que a gente pratique a autoestima na gente e ajude a do outro nesse sentido de pertencimento. Aplausos para Natália Mestre. E eu, Marina Machado, especialista em comunicação e liderança positiva. Acho que você até um pouco redundante com relação ao que a Nath falou, porque a minha sugestão é exatamente essa. Quem é você? Para de enganar. Você é você tem esse cabelo, esse corpo, esse olho, essa habilidade, não tem aquela outra que você queria, sinto muito, tá bom. Você pode ficar duelando com aquilo que você queria e não tem, ou você pode investir naquilo que você tem. Inclusive tem estudos internacionais que mostram que quando você investe em algo que você não tem habilidade, você, na verdade, não cresce tanto quanto se você investisse em algo que você tem habilidade. Mesmo naquela história das 10 mil horas que você fica em qualquer coisa, você fica muito bom. Então, e na soma da autoaceitação, para de enfiar um monte de coisa e realmente olha para você e fala, esse é o meu peito depois de 2 filhos. Posso fazer algo por isso? Posso, mas não preciso sofrer por isso. Sim. Eu não preciso me odiar por isso, me achar horrorosa. Não, esta é a minha condição. Dá para fazer algo? Dá. Se não dá, tá resolvido, pessoas. Tá resolvido, porque aí não tem mais o que fazer. E aí a outra coisa é, somado a essa autoaceitação, vamos buscar pessoas que gostam da gente, exato, que valorizam a gente, né? Vamos falar com gente, vamos sair com amigos, vamos buscar ambientes que conversam com aquilo que Vamos seguir pessoas que te façam bem. Exatamente. Né? Não aquilo que promove uma ideia que você nunca vai ter, que toda vez que você olha, você se sente mal. Vamos pegar aquela que uma pessoa que tem coerência, que tem a ver, que, tá tudo certo. Então, minha sugestão são esses 2 passos, né? Aceite você, trabalhe isso, mesmo que você, ao se olhar e entender que dá para melhorar, e se não der, tá tudo certo, e se rodeie de pessoas que gostam de você. E agora, doutor Wimmer, por favor, suas palavras finais. Quando nós falamos sobre esses assuntos, inclusive de relação pais-filhos, as pessoas tendem a pegar as dicas como uma tarefa a mais. Eu tenho que fazer isso. Tá errado. Nós temos que pegar como um direito. Você tem o direito de fazer. A grande conquista da nossa vida é diminuir o número de tem-ques e aumentar o número de pode. Que coisa bonita. Okay? Então, você não tem que fazer, você nem tem que ter autoestima boa. Você pode ter autoestima boa. A grande conquista é o pode. Então não adianta você ser famoso, rico, cheio de poder, se você é só escravo do tem-que. Você é um escravo. O trabalho é o pode. Eu posso. A gente conquista, você pode escolher onde vai, onde não vai, pode escolher com quem se relaciona ou não. A grande conquista é o pode. Então vamos tirar a tarefa de ter autoestima, a tarefa de ter autoimagem e dizer o seguinte, você pode ter uma boa autoimagem, você pode ter autoestima, você pode ter autoconfiança. Nossa, que incrível! Que maravilhoso, doutor Wimmer. Que espetáculo! Que incrível, doutor. Nossa, porque até isso, acho que foi incrível. O tem que ter autoestima vira uma nova tarefa mesmo. Vira um nível de angústia novo. Eu já quero dizer que, assim, Luciana Chiesa, que nos faz falta aqui, vai sofrer ouvindo isso e vai querer chamar o senhor de novo, assim como nós. Com certeza. Pro próximo episódio. E aí ela vai estar aqui, a gente dá até mais tempo. Que vai ser sobre resgate do feminino com o doutor, Olha, que maravilhoso. Doutor?
Já está convidado aqui de novo. Lembrando, para quem não pegou o comentário no início, a Lu teve uma questão de saúde, então, infelizmente, hoje, só hoje que ela não pôde estar aqui com a gente. Mas essa conversa foi maravilhosa. E olha, se você achou essa conversa maravilhosa, dá um like. Olha que joia. Os algoritmos, né, são mais felizes com a gente quando você dá um like. E se puder compartilhar, porque se você gosta desse conteúdo, outras pessoas também vão gostar. Lembro que você não pode perder nenhum episódio. Então inscreva-se aqui no nosso canal, tá aqui um botãozinho, pum, aciona o sininho, porque aí, ó, você não perde nada. Sempre às quintas-feiras, às 18 horas, tem episódio novo. E eu peço para que você nos siga em todas as nossas redes. Vamos começar com o Spotify. Se você só quer ouvir, @FMyBrain. No YouTube, canal FMyBrain. E se você ainda não nos segue no Instagram, vamos lá, @FMy.brain. Atenção com o ponto, FMy.brain. É isso, Nath? Ajude a autoestima desse canal, minha galera! Tem que estar positiva! Acabamos de falar do poder das pessoas em deixar a autoestima dos outros elevadas. Você tem esse poder com a gente. Perfeito, né? Falou. Olha, um beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.